8 horas em Cabo Verde, vamos então para a atualidade desportiva. É a primeira edição do Jornal de Desporto para esta segunda-feira, hoje dia 13 de novembro. O editor é o Bem-vindo Neves. Bom dia, bem-vindo. Quais são as novidades para esta edição? Bom dia. Nas novidades falamos dos Tubarões Azuis, que começam hoje os treinos, tendo em vista o jogo de quinta-feira com Angola. Olhamos para o futebol regional, fim de semana marcado pela Supertaça do Fogo e início de torneios de abertura em mais 2 regiões, também num fim de semana em que se assinalou ontem o dia do desporto cabo-verdiano. Ainda vamos falar de atletismo e ciclismo. É um regresso à casa mais de 4 meses depois. A Seleção Nacional de Futebol começa a preparar hoje, na Cidade da Praia, o jogo com Angola, marcado para a próxima quinta-feira no Estádio Nacional. É o arranque da campanha de qualificação para o Mundial 2026. Equipa técnica e jogadores foram chegando ao longo do fim de semana à capital do país. Logo mais à tardinha, às 18 horas, Bobista orienta o primeiro treino no Estádio Nacional. Para esta jornada dupla de apuramento para a Copa do Mundo 2026, o selecionador nacional chamou 24 jogadores. Uma convocatória divulgada na sexta-feira. Salta à vista o regresso de Delmiro Nascimento e a ausência, uma vez mais, do experiente Yannick Stopira, conforme nos diz o jornalista o jornalista Marcos Fonseca. Desculpa. Bobista explicou que Stopira está há um longo tempo sem competir, mas precisamente desde que deixou o Videoton da Hungria. Apesar de reconhecer que ele deixa muita falta ao grupo, o selecionador adianta que neste momento tecnicamente é difícil convocá-lo por ter várias opções. Por exemplo, o Stopira foi um jogador que fazia mais tempo de jogo. Hoje esteve na tudo convocatória em relação a CAN, que não consegui, qualificação para CAN que não consegui. Mas Stopira está sem clube, está sem competir desde o mês de abril, se não me engano, então é praticamente impossível, nesse momento, é praticamente impossível ter, para o que não consegui, digamos assim, dentro do nosso time, aquilo que não fazer em termos de ter muito mais jogadores por posição, está a ficar muito mais difícil, digamos assim, durante todo esse tempo. Embora não te reconhecer que é um jogador assim que a gente falta em termos de conduta no grupo, de experiência que ele tem, mas é extremamente difícil conhecer, ou é impossível poder. Dos selecionáveis, Stopira é o tubarão azul mais antigo, um dos capitães da seleção nacional e o terceiro atleta com mais internacionalizações. A ausência de Stopira abriu espaço para a volta do também defesa Delmiro Nascimento. O jogador que atua no Chipre e é irmão do guarda-redes Vozinha não era lembrado desde a CAN 2021. Bobista explica a sua volta. Mas Delmiro também nesse clube ele tem feito um trabalho bastante importante no passado, digamos assim, em termos de jogadores que não te conhecem, em termos de dar alguma prioridade a trazer alguns jogadores mais novos, alguns jogadores que era preciso ver pela primeira vez para não aumentar também nos lotes de escolhas. Nunca não descartar nenhum jogador, a única coisa que não está a fazer é, dentro do momento, qualquer um está pronto para bem. E acho que nesse momento ali é importante também, vale bem, também para a experiência assim, que ele pode dar. Ele é um jogador que tive na CAN. Não precisa, para nós jogadores jovens também, tem jogadores que mais batido para passar a experiência. Como não dizer, é uma competição que é 2 anos e meio. Tem jogadores lá, por exemplo, digamos especificidade, nunca não sabemos, mas dificilmente devemos fazer essa competição até fim. Não precisa, então, ter condições assim de poder fazer mudança paulatinamente, modo não tinha feito quando não entrar em relação a CAN, tem equipa para sentir. Selecionador nacional justifica a ausência de Stopira das convocatórias mais recentes com o fato do jogador estar há meses sem competir. A ausência do experiente atleta abriu espaço para a volta de Delmiro, que não era chamado desde a CAN 2021. Jornalista Marcos Fonseca, selecionador nacional que divulgou na sexta-feira
a convocatória com 24 jogadores. Vamos recuperá-los. São 4 os guarda-redes: Fozinha, Márcio Rosa, Bruno Varela e Dylan Silva. Defesas: Roberto Lopes, Dinei, Dylan Tavares, Logan Costa, João Correia, Steven Moreira e Delmiro. Médios: Jamiro Monteiro, Kenny Rocha, Patrick Andrade, João Paulo Fernandes, Derroy Duarte, Cuca e Leandro Andrade. E finalmente os avançados: Rian Mendes, Garry Rodrigues, Willis Medo, Bebé, Brian Teixeira e Hélio Varela. A seleção nacional começa hoje os treinos no Estádio Nacional. O jogo com Angola está marcado para a próxima quinta-feira, 16, a partir das 6 da tarde. No fogo, o fim de semana foi de supertaça, com um clássico entre Vulcânico e Académica, e foi preciso mais uma vez ir-se às grandes penalidades para se encontrar o vencedor da supertaça. O jogo terminou com empate 1-1 nos 90 minutos. Nos penaltis, a Académica ganhou o Vulcânico por 4-2 e ficou com o troféu. O jornalista Hélcio Andrade. Mudaram as cores e mudaram os atores neste fim de semana no campo de São Lourenço. A Académica encomendou faixa preta para festejar a conquista do primeiro troféu nesta nova época futebolística. Muita luta no primeiro tempo e pouco espetáculo de futebol dentro das 4 linhas, num jogo com poucas oportunidades de golo. A turma da Mica ainda conseguiu adiantar-se no marcador aos 25 minutos por intermédio de Baju, que instalou a festa na bancada para os adeptos da Académica. Gato ainda teve uma oportunidade para igualar a partida, mas errou o alvo e a turma da Mica foi por um intervalo em vantagem. Na segunda parte, o jogo não mudou de figura e foi preciso que os treinadores mexessem na equipa. Danilo Diniz foi mais cirúrgico ao lançar Noco para o lugar de Christopher e o santiaguense esteve envolvido no golo do empate ao minuto 70. O centrocampista foi quem desviou a bola para a baliza na sequência de um lançamento linha lateral e Trapattoni na tentativa de um corte acabou por fazer o autogolo. A turma encarnada ainda teve algumas oportunidades para fazer a cambalhota no marcador, com a mais flagrante a acontecer perto dos 90. Gato apareceu cara a cara com Mauro, mas o guardião da Académica foi gigante entre os postes e negou-lhe o golo, levando assim o jogo para a marcação das grandes penalidades. FIFA, Baju, Trapattoni e Zé Carlos marcaram para a Académica, tendo apenas Si errado o alvo. Na turma encarnada marcaram Noco e Júnior e falharam Roger e Luizinho. O treinador da Académica, João Monteiro, disse que esta é uma conquista que vai servir de motivação para o arranque do campeonato. A primeira parte não acabou para jogar bem, não ganha quase tudo bola dividido, não foi agressivo, não marca gol, não circula bola. O que é que aconteceu na segunda parte que não se perde a chave, estava nós agressividade na meio, tomou um amarelo, para o estilo de jogos que estava, amarelo quase toda hora, não teve que ir para um ou 2 peças que acaba para trazer um bocadinho mais para trás, não perder a agressividade. A Académica já tinha prometido no início do campeonato, também a serva diferente esse ano, a ranking que serva diferente. Foi bom esse campo para na televisão, para a rádio, e era um motivo de alegria, era um ânimo para embalo para o campeonato. Do lado do Vulcânico, Danilo Diniz considerou que a sua equipa foi superior durante os 90 minutos, mas a Académica foi mais feliz na marcação das grandes penalidades. Foi um jogo bem conseguido para nós, quer na primeira parte, quer na segunda parte, ele foi superior, do criar oportunidades, do fazer oportunidades claras, e gol, isolar, tudo mais, do para lutar e as grandes penalidades, do ter trabalhado o penalti bem, só que no penalti sempre houve alguns azar, algumas coisas assim, depois mérito também guarda-redes de equipe adversário que pega 2 penaltis e pega um penalti. Trabalhando já a próxima semana que é campeonato forte, mesmo atitude com a mesma dinâmica para sair vencedor do jogo seguinte. De realçar que na próxima semana vai arrancar o Campeonato Regional de Futebol da Primeira Divisão da Ilha do Fogo. Jornalista Hélcio Andrade, um fim de semana também para lá desta conquista da Académica no fogo, conquistou a Supertaça. Dizia, fim de semana ficou marcado também pelo arranque do torneio de abertura em Santo Antão Norte e também na Boa Vista. Em Santo Antão Norte, Rosariense venceu o Foguetões por 3-0 e o Sol Pontense ganhou Paulense 2-1 numa jornada em que o Santo Crucifixo ficou isento, recordando que naquela região este ano apenas 5 equipas participam nas competições. Na Boa Vista, Académica 0, 11 Estrelas 3, Juventude goleou o Sporting 5-1, África Show 3, Desportivo 0. O Salrei ficou isento, primeira jornada do torneio de abertura na Ilha das Dunas. Já em São Vicente, para a segunda jornada do torneio de abertura, Castilho 2, Derby 3, Batuque 0, Mindelense 2, Académica e Falcões do Norte empataram sem golos e Amarante derrotou Salamanca
1-0. Mindense e Amarante são as equipas com todos os pontos. 6, Derby tem 4, Salamanca 3, Falcões do Norte 2, Académica tem 1, Batuque e Castilho ainda não pontuaram. No maio, a nova temporada de futebol começa dentro de pouco mais de um mês, a 16 de dezembro, e sem a participação do atual campeão regional, o Figueirense. A Associação Regional esteve reunida sábado em Assembleia Geral. Na reunião foi aprovado o orçamento, mas também o plano de atividades, conforme nos conta o José Carlos Varela. Além dos instrumentos de gestão da época desportiva que se avizinha, foi aprovado ainda por unanimidade o relatório de contas da época desportiva transata e que resultou num saldo positivo, algo que trouxe uma certa satisfação para o presidente da Associação Regional de Futebol do Maio. Dever cumprido época passada e não sou satisfeito porque não se também começa essa nova época em grande. Portanto, é um saldo de quanto? Saldo positivo de 450. Equipas questionam se tem possibilidade de algum bolo PS. Confirma-se tem? Está lá na plano de está naquele no orçamento está quanto que é verba disponível para distribuir clubes. E qual que é verba? Em princípio volta de aproximadamente 200 pontos para dividir aqueles 5 clubes que participam na época passada. O jogo inaugural coloca frente a frente as equipas do Barreirense e da Académica do Maio, jogo a contar para a Supertaça Germay. E uma das novidades para esta época desportiva vai ser a realização do torneio Interzonas. Manuel Oliveira explica o modelo e qual será o objetivo. Não se divide em um núcleo, centro que é a sala, o objetivo de nós é olhar tudo e localidade envolvida no futebol, nesse caso, não oficial. Muito bem. Mais novidades para a época desportiva que se inclui? Novo modelo de taça, que é a primeira novidade, novo modelo de taça. Se na outras regiões tem de jogar taça por alimentar, nós não sabemos fazer todos contra todos em uma só mão. A letra está por que as 4 primeiros classificados para fazer Final Four. Pela primeira vez na história do futebol maiense, uma equipa campeã em título não participa na época desportiva seguinte. Estamos a referir ao Figueirense. O presidente da associação considera lamentável e diz que nunca esperava que uma situação dessa iria acontecer na Ilha do Maio. Não te senti triste desde a primeira hora, desde canto que começa a murmurar, possivelmente Figueirense que se participa, não senti triste porque na nossa região nunca te pensava nunca um dia por não ter um campeão, um ano, próximo ano para ficar de fora. É uma situação mais lamentável mesmo, mas... E nesta época desportiva que se avizinha estão inscritos na plataforma FIFA Connect 5 equipas. Barreirense, 11 Unidos, Académico 83, Académica do Maio e Moreirense. Dentro de pouco mais de um mês arranca a nova temporada de futebol no maio, a 16 de dezembro, e sem o campeão regional em título, o Figueirense. O fim de semana foi de futebol também em Santo Antão Sul, um jogo entre Marítimo e Ribeira Bote de homenagem a uma antiga figura, Tony, daquela equipa de Porto Novo. A formação do Marítimo venceu este amigável 1-0. Também na Ilha do Sal houve mais um torneio organizado desta feita pela Juventude. A Académica goleou precisamente Juventude por 5-0 e conquistou esse torneio. No sábado, Santa Maria 3, Juventude 0, Académica 2, Xande Matias 1. E há pouco, quando falava dos resultados da primeira jornada do torneio de abertura na Boa Vista, disse por lapso África Show 3, Desportivo 0, foi sim 4-0 e não 3. Este domingo celebrou-se o Dia do Desporto Cabo-Verdiano. Houve atividades em diversas regiões do país, organizadas pelo Instituto do Desporto e da Juventude e também por câmaras municipais. O ato central aconteceu na cidade de Assomada. Na Boa Vista, a Câmara Municipal realizou atividades para incentivar crianças e adolescentes a praticarem o basquetebol. O selecionador nacional, Emanuel Trovoada, diz ter encontrado muitos talentos na Ilha das Dunas. Arieta Barros. O basquetebol foi a modalidade desportiva de destaque nas celebrações do Dia do Desporto Cabo-Verdiano na Boa Vista, isto para incentivar e reerguer o basquete na ilha. Quer de manhã, quer de tarde, tivemos muita gente.
E para mim o mais importante é a fome que eles têm de querer participar. Como é que nós agora estamos aqui? Vamos ter uma reflexão com todos aqueles intervenientes da ilha, que é importante, porque eles é que estão cá. Porque os miúdos estão à espera dessa reação. A Câmara está a colaborar com muito material que deu. Agora reagimos, organizarmos como é que vamos organizar. Para o selecionador nacional, já foi lançada a semente para o surgimento de novos basquetebolistas na Boa Vista. Descobrimos muito talentos, é só olhar para a qualidade das meninas. Estas meninas, 4 delas tiveram a representar Boa Vista no desporto escolar e tiveram uma prestação para uma ilha que não tem competição, foi fantástico. Por isso é que há de dar continuidade a isso. Há ilhas que têm condições e não têm gente. Aqui, ao contrário, tem gente competente. Temos muitas internacionais, estou aqui ao lado de uma delas, a Cécia, muitas internacionais. Há muita gente de qualidade. Patrick Lima teve um campeonato do mundo, é da Boa Vista. Então temos todos os ingredientes para fazer uma boa caminhada. Este domingo, a Câmara Municipal inaugurou o campo Street Basket junto ao Estádio Municipal. Foram realizados também torneios feminino e masculino. A atividade que contou com 2 figuras do basquete, Emanuel Trovoada e Fidel Mendonça. Agora o atletismo jovem. Ivan Fortes de Santo Antão foi o grande vencedor da prova de 7 km em sénior masculinos, prova integrada na corrida de proximidade da Polícia Nacional, evento realizado pela primeira vez já em São Vicente. Ivan bateu a forte concorrência onde estava o favorito Arthur Fortes. Me senti satisfeito, orgulhoso por essa vitória, por ter ganhado Arthur, um atleta que tive ontem sempre liderar as provas. Essa é uma vitória, não podia dizer que me podia só esperar, me estava confiante que me podia ganhar, como liderar tudo atrás dele, até fim, na sprint final, até que me consegui ganhar. Sim, demonstrar que me tem forma. Completou o pódio Arthur Fortes, segundo lugar, e no terceiro Fábio Mota. Em sénior feminino, Letícia Neves, também de Santo Antão, foi a primeira a cortar a meta. Feliz de ter ganhado esse primeiro. Foi assim, duro, mas não pude chegar direito. Fisicamente não tive de treinar mais e para ter mais vitórias. Na categoria veteranos, João Fortes foi o vencedor em masculinos e em femininos, Crisolita Rodrigues. Para a boca foi difícil porque o objetivo é treino. Basta eu tiver treino, quando fazer boa prova na descontra. Mas me pedi mais para ter mais atleta veterano, porque nas 2 provas que já me participar, sempre nós 2 ou 3 atletas sempre que participamos, a esperar porque a corrida de São Silvestre tem mais atleta veterano. Agora para São Silvestre não, porque no teu próximo semana tem mais uma prova, dará que é para São Silvestre, se Deus quiser. Ainda dentro da corrida da proximidade da Polícia Nacional, houve espaço para ciclismo com uma prova de 52 km. O jovem Nélio Cruz, de São Vicente, dominou. Me senti feliz, é a primeira vez que concorro a essa prova de Polícia Nacional. Preparação fui direito, tudo correr direito, me tentar manter uma forma com o B de Angola. Estou já não consegui manter, aquele que era esperado, não consegui, que era primeiro lugar. Fora aquele primeiro lugar que me tive, que é aquele mais importante, mas me dizer também que é o importante manter vitória ali na São Vicente. Corrida na casa, vitória fica na casa, seria mais satisfatória ainda, para orgulhar tudo, o povo de São Vicente, tudo mal. Deixa que estamos com o apoio. Nele, 52 km, foi difícil? Foi difícil. Foi uma corrida, poder dizer, intensivo. Intensidade que baixando, manter uma média de 35 km por hora na corrida. Foi cheio de intensidade, então estava preparado para isso. Nélio Cruz, ciclista, vencedor da prova enquadrada na corrida de proximidade da Polícia Nacional. Ele foi escutado pelo Cardoso da Silva, que antes ouviu também os atletas na prova de atletismo. Ainda nessa corrida de ciclismo, Eliezer Soares ficou em segundo e Clisman David em terceiro lugar. Houve atletismo também em Assomada, com os atletas precisamente de Santa Catarina, Wilson Martins e
Elenise Mendes a vencerem a corrida de resistência. Foi ontem no âmbito das festividades de Santa Catarina e do município, que é comemorado a 25 de novembro. Notas internacionais na Liga Portuguesa. Ontem foi dia de clássico derby de Lisboa entre Benfica e Sporting. Os encarnados venceram por 2-1, mas precisaram dos descontos para empatarem e fazer a reviravolta. Encarnados, Benfica ascende ao primeiro lugar com 28 pontos, os mesmos do Sporting, tem mais 3 que o Porto, que já antes tinha vencido Guimarães por 2-1. No Brasileirão, o Botafogo perdeu a liderança do campeonato. A equipa do Fogão empatou ontem 2-2 na casa do Bragantino. Foi o 4º jogo consecutivo do Bota sem ganhar. Quem mais lucrou com o empate foi o Palmeiras, que no sábado havia vencido o Internacional por 3-0 e agora é líder do Brasileirão, ainda que com um jogo a mais.